nasce o filho da velhice. E este homem, ele já tinha mais de 100 anos, ou aproximadamente 100 anos, quando o filhinho dele, da velhice, nasceu. E ele já idoso, e tinha Rúben, primogênito, mas estava desgostoso com o primogênito, porque Rúben desonrou o pai. Rúben se rendeu aos desejos sexuais, e ele coabitou com Bila, concubina do seu pai. O pai não o repreendeu formalmente, não disse nada, ficou com o coração ferido e triste. Só na semana em que o pai estava partindo deste mundo, ele abençoou todos os filhos. E quando chegou a vez de Rúben, que deveria ser o primeiro, Rúben que livrou José da morte, mas fez isso com o pai, ele disse: você é o maior entre os meus filhos, o mais importante, mas você será o menor deles. O seu clã será o menor. É assim que eu te abençoo, pois você subiu ao meu leito e me desonrou. José, ele tinha tudo para dar errado na vida. Tudo para dar errado na vida. Porque ele foi muito amado pelo pai dele, foi muito querido pelo pai, e isso despertou ciúme dos irmãos. Os irmãos ficaram com ciúme, e um certo dia José teve um sonho, e esse sonho, ele viu o sol, a lua, as estrelas se prostravam diante dele, e numa reunião familiar ele contou, e Jacó, cujo nome nesta época foi mudado para Israel, ele mancava de uma perna porque lutou com um anjo, e disse para o anjo que apareceu para ele: você só vai embora depois que você me abençoar. O anjo disse: me solte Jacó. O nome dele, Jacó, significa enganador, usurpador. O caráter dele havia mudado. Um dia ele enganou o pai dele para receber a bênção do pai, a herança no lugar do irmão. E ele sofreu na vida. Ele foi enganado pelo sogro, foi enganado pelo filho, mas agora um homem com um caráter transformado, ensinando os seus filhos a serem homens de verdade, ensinando a sua filha Nina, Diná, ser uma mulher de verdade. E ele se tornou Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó, agora conhecido como Israel, ensinou seus filhos o caminho do bem, da honestidade, do caráter. Mas os filhos de Bila e de Lia ficaram enciumados, e eles planejaram a morte do próprio irmão. Eles queriam, por causa do ciúme, acabar com a vida de José. Nesta época, José tinha 17 anos de idade. Ele não sabia o que ia enfrentar na vida, como você, quando criança, de repente um dia, disse para o seu pai ou para a sua mãe, ou pensou, vendo a luta dos seus pais, você pensou: eu vou crescer, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? E quando
E quando se está crescendo, vem uma certa insegurança, alguns sentem um certo medo. As pessoas precisam de apoio, precisamos uns dos outros, precisamos nos apoiar neste mundo onde é cada um por si, Deus por todos, neste mundo que jaz na impiedade, na escuridão das trevas. E quando não se tem apoio de família, de pai, de mãe, fica mais difícil. Mas mesmo com o amor materno, paterno, é muito comum na pré-adolescência, ou ainda quando criança, que já começa a entender algumas coisas aos 10 anos de idade, 9, 10, 11 anos, bate a insegurança e o medo até de crescer. Este jovem tinha 17 anos e nem imaginava o que ia passar na vida. Quantas situações você já passou na vida? Humilhações, quantas lágrimas, quanta dor, perdas. Quantas vezes você teve que velar alguém? Quantas lágrimas você já derramou? Deus tem um plano. Por isso que você está aqui, por isso que você está vivo. Porque se não fosse Ele, muitos aqui já estariam mortos. Muitos de nós já estaríamos mortos. Se não fosse o plano de Deus. Quem aqui já recebeu livramentos e morte? Veja o amor de Deus. Os irmãos de José combinaram entre si, vamos matá-lo, e Deus então mudou tudo. Apanharam um jovem, bateram nele, colocaram numa cisterna. O pai tinha feito uma túnica, isso chamou a atenção dos irmãos. Lá vem um sonhador, além de sonhar que nós vamos nos prostrar diante dele, porque quando José sonhou, ele nem sabia a interpretação do sonho. Quem interpretou foi Jacó. Ele disse: pai, se ele fosse criado aqui, ele dizia: painho. Ele disse: pai, eu tive um sonho, eu sonhei o sol e a lua se prostrando, e as estrelas também. E aí o pai disse: acaso eu e sua mãe e seus irmãos vamos servir a você? Em outras palavras, você está maluco, meu filho? Você é o mais jovem. Como é que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? E desde esse dia os irmãos odiavam ele. E aí, para acabar de completar, o pai faz uma túnica colorida e dá de presente ao filho. E aprenda uma coisa: quando você der uma coisa às crianças, dê as duas. Se tiver 3, as 3. Se tiver 4 filhos, dê aos 4. Porque não faça como eu já tentei, dar um dinheiro a um escondida e dizer: não diga a sua irmã. Isso é um perigo. Porque quando você está ausente, alguém puxa o dinheiro e diz: papai me deu, nem deu a você. E aí você entra em maus lençóis e tem que desembolsar mais, sem poder. E eis o sofrimento de um pai. Meus amados irmãos, puxa vida, quem já sofreu muito, como eu já sofri, e não esqueço que já passei na vida, não esqueço, faço questão de não esquecer. Faço questão de levar minhas filhas em alguns lugares que eu vivi, que eu morei, que eu me escondi, para dizer: olha de onde Deus tirou o seu pai. Valorize, estude, valorize as pessoas, não mude seu caráter por causa de ninguém, porque o mundo nos pressiona a mudar a nossa maneira de ser, porque o Espírito de Deus é amor, e Ele nos chama para o caminho do amor. Mas quando somos decepcionados, ou traídos, enganados,
Então nós nos cansamos de fazer o bem, e aí queremos mudar. Eu não vou mais ajudar ninguém, sabe? Eu não vou mais mover uma palha, eu não vou mais fazer nada. E o Espírito de Deus diz: não mude, não mude, não atrapalhe o meu trabalho em você. Continue no processo de se parecer com Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou, parecer com Jesus, naquilo que Jesus faria e faz por nós, sem esperar nada em troca. Não espere nada em troca de ninguém. Faça, apenas faça. Faça, ame, 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 apenas ame. Porque o amor constrange. Não espere o retorno, não espere a gratidão, apenas ame. Não espere ser honesto. Ontem eu estava caminhando, fazendo exercício, eu e a Elisa. Eu perguntei para ela: tem dinheiro? Não. Então Elisa, e vamos caminhar, Elisa. Estávamos caminhando e saímos de casa até a cidade mais bonita de Pernambuco, da Bajara. E aí, no caminho, encontramos um celular. E Elisa está juntando dinheiro para comprar um celular. E já tem R$10. Glória a Deus! Porque toda vez que ela recebe o dinheiro para juntar, ela gasta. E ela conseguiu juntar até agora R$10. Por isso que eu pergunto: tem dinheiro? Ela diz não. Então é Elisa. E no caminho de volta, vimos um celular no chão. E logo pensamos: é Deus! Glória a Deus, Pai! Eu pedi um celular. Eu falei: não, minha filha, deixa eu ver aqui. Está ligado o celular, tem chip dentro. Vamos esperar alguém ligar ou procurar um número para ligar para alguém. Não é nosso. Não é nosso. Deus vai dar o seu. Amém? Amém. Não é nosso. Ah, mas fazem isso. Alguém faz, alguém tira o chip, alguém engana o patrão, alguém faz isso, aquilo, outro. Que faça. Eu tenho alguém que me vê. Eu tenho alguém que me ouve. Eu tenho alguém que me corresponde. Há um plano maior, há um plano para a minha vida. E eu não vou trocá-lo por um prato de lentilhas. Aleluia. Um celular. Eu falei: vão ligar. E aí começaram a ligar mesmo. Eu atendi. E hoje, quando eu sair daqui, eu vou ter uma reunião na casa de um pastor em Itamaracá, e ele mora em Garaçu. Eu fiquei com tanta dó, que eu falei: meu Deus, acho que eu vou lá entregar esse celular. Tadinho, não tem nem dinheiro para vir buscar. Estava de bicicleta, veio do trabalho, trabalha aqui, saiu de bicicleta daqui para Igaraçu. Eu falei: eu vou lá, vou pegar a moto e vou lá entregar. Aí eu lembrei da reunião, falava no zap, eu só zapeando. E aí eu falei: não, agora essa hora mais não. Aí falei com ele, falei: olha, amanhã eu vou para Itamaracá, vou passar no caminho, nós nos encontramos, eu devolvo o celular, pronto. Tadinho, saiu daqui, ó, de bicicleta para Igaraçu. Quem já andou muito a pé como eu, e de bicicleta como eu andei, sabe o sacrifício que é, a luta que é. E aí, isso são oportunidades para você ensinar as pessoas, aos seus filhos, o caminho da honestidade. E Jacó fez isso. Ele tinha testemunho de erros, como eu tenho. Quantos erros, quantas falhas, quantas coisas ao longo dos poucos anos de vida que eu tenho.
E essa é uma oportunidade de eu ensinar as minhas filhas. Eu digo para elas: nunca queira nada que pertence às pessoas, porque Deus tem algo para você, e é para você, e é só para você. E quando vier para você, se tiver a oportunidade, compartilhe com as pessoas também. Faça o bem. E elas sabem disso. Mas ninguém pode ditar as escolhas que um dia seus filhos irão tomar, assim como você hoje faz suas próprias escolhas. E Jacó estava ensinando aos filhos, mas eles, na sua grande maioria, deram muitos problemas para Jacó. E um problema gravíssimo. Imagine você ter 12 filhos, e naquela época poderia ter mulheres, concubinas. Ele tinha 2 esposas e 2 concubinas, tinha filhos com elas, mas o filho da mulher que ele amava, o filho de Raquel, havia desaparecido misteriosamente. Os irmãos, para não matá-lo, Rúben intercede por ele e diz: não vamos matá-lo, vamos ganhar dinheiro com ele. E venderam para os amalequitas. E eles passavam pelo deserto, levaram então José aos 17 anos, jovem de boa aparência, robusto, era um jovem bonito. Diz a Bíblia que quando ele entrava nos lugares, ele despertava suspiros das jovens donzelas da época. E José foi vendido como escravo, mas ele era diferente. Ele sabia ler e escrever, ele foi educado. Ele era um escravo, mas ele sabia muito sobre a agricultura, sobre plantar e colher. E também sabia decifrar as horas, o tempo. Ele tinha grande sabedoria. Quando ele chega no Egito, então coloca ele para trabalhar em trabalhos pesados, em grandes construções da época. Era o país mais... era o maior país, era o país de primeiro mundo daquela época. Era os Estados Unidos hoje. E o Egito estava crescendo, desenvolvendo e comprando escravos de todos os clãs, de todos os lugares. Eles olhavam os dentes, viam que era jovem, olhavam a postura corporal, a postura, e se era forte para ir para os trabalhos pesados. E José era forte. Mas aí, um homem chamado Potifar percebe que tudo que ele fazia com excelência, ele fazia com dedicação. Ele só não fazia uma coisa, e apanhou muito por isso. Todos se prostravam diante dos deuses do Egito. E quando mandava ele se prostrar, ele dizia: eu não posso, eu sirvo ao Deus dos meus pais. Quem é o Deus dos seus pais? Só tem um Deus? Sim, só servimos a um Deus. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas é só um Deus? Que país miserável é esse o Deus? Só tem um Deus. Se prostre diante dos deuses do Egito. Não, ele apanhava. E perceberam então que havia um caráter nele, e que quando ele dizia algo e que envolvia o nome de Deus, ele não falhava, ele não mentia. Se ele dissesse: eu juro por Deus, todos sabiam que era verdade, porque ele estava disposto a morrer do que se prostrar diante de outros deuses e desagradar o seu Deus. Potifar percebeu isso e levou ele para trabalhar em sua casa. Trabalhando na casa de Potifar, ele organizou tudo. Potifar não tinha preocupações com nada e começou a prosperar.
Tudo que o jovem colocava a mão virava ouro. Tudo que ele fazia dava certo. A mão de Deus estava sobre ele. É assim que vivem os cristãos autênticos. É assim que vivem. E aí, José, ele tinha agora uma escolha a fazer: ser desonesto com o seu patrão. Ele era escravo, tinha apanhado muito nos trabalhos pesados. Agora, a jovem e bonita esposa de Potifar suspira por José e começa a desejá-lo e faz planos para tê-lo a qualquer custo. Espera o marido sair e ele agora cuida de sua casa, e ela sempre seminua, se insinua e desperta naquele jovem sensações que talvez ele nem conhecia em seu corpo. Ele foi tentado, mas ele disse não várias vezes, foi ameaçado. E ela dizia para ele: ou você se deita comigo, ou eu vou prejudicar a sua vida aqui. E ele respondia: isso não é certo. O meu Senhor deixou tudo para que eu viesse cuidar, menos de você. Você é dele. E ela dizia: é a minha palavra contra a sua. Eu vou dizer que você tentou algo contra mim. E ele disse não, até o ponto dela se irritar de tal maneira que rasgou suas vestes, tentou agarrar o jovem, e ele fugiu do pecado. Fugiu. Talvez muitos não teriam feito isso. A grande maioria, principalmente hoje em dia, onde o pecado tem aumentado. Esse jovem, ele tinha a oportunidade de mudar de vida, de ser sustentado, de ter uma vida melhor ao lado da esposa de Potifar. Ele poderia ter aparentemente grandes lucros, talvez até uma oportunidade de fugir do Egito, já que estava ganhando grande prestígio e liberdade, e agora uma amizade colorida poderia desenvolver com a esposa do patrão. Ele disse não, um jovem de 17 anos. Ele não sabia o que tinha feito de errado contra os irmãos para sofrer. Ele não sabia por que Deus havia deixado ele sair do colinho da mamãe, do papai, e ainda tão jovem sofrer no Egito como escravo. O escravo não tem direito a nada. O escravo só come uma ração diária. O escravo só tem direito a sofrer e a apanhar. E zombavam dele. Olha lá, ó, ele só tem um Deus. Ele é pobre de Deus. Eu tenho 3 e 4. Eu tenho 5 deuses. Ele só tem um. E zombavam dele. E quando chegava uma autoridade e que todos se prostravam, quem é que ficava de pé? O escravo José. E aí, quem não entendia e chegava de outras províncias: ô escravo insolente, por que você não se prostrou diante do nosso Senhor, que chegou agora? Bate dele, e ele apanhava. E por um milagre não mataram. Sabe por quê? Porque você nunca vai morrer se você confiar nos planos de Deus para a tua vida. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, vai proteger a tua vida, vai te livrar de acidentes de carro, acidentes de avião, Ele vai te livrar de assalto, de bala perdida, Ele vai te livrar, Ele vai fazer cumprir os planos dEle na tua vida. Isso é um fato. Como é que pode? Eu fui para a África. É de arrepiar. E eu estar cuidando de um povo, sair daqui e cuidar de um povo na África.
E jejuar, eu sempre gostei de fazer isso, de derramar a minha vida com orações, com jejuns, em lugares reservados pelo povo. E isso eu me baseio na Bíblia. Jesus fazia, os apóstolos faziam, os profetas faziam. E eu sempre disse, eu sou missionário, eu sou pastor de escritório. E aí, sempre estava nas matas ou montes, e 2 leões machos, que foram expulsos do bando, é assim que acontece. Por isso andavam procurando o seu próprio território, esperando crescer, para voltar para o seu bando e tentar tomar do macho dominante. E esses 2 leões passaram durante esses 2 dias e meio, a pão e água, numa barraca. Estava eu e o pastor Sérgio Carriel, que está na África agora. E esses leões passavam por nós, não víamos, não sabíamos. Ia beber água no rio, e passava de volta, fazia o mesmo caminho. E um africano, que tinha 4 cabanas, com cada uma mulheres. Ele tinha 4 mulheres, e criava gado, criava galinha, ficava ao pé do monte. Ele disse: eu quase subi para avisar vocês, mas eu acho que vocês devem estar armados, porque enquanto vocês estavam aí no acampamento, 2 leões durante esses dias vinham beber água no rio. E eles costumam atacar nossos animais aqui. Se os leões nos viram, não sabemos. Se de madrugada nos viram, não sabemos. Não vimos nada. Cheguei na África, enfrentamos 3 terremotos e 2 guerras. Nunca pegamos doenças. Orávamos pelos africanos e brasileiros e outros com malária. Nunca, nem eu, nem minhas filhas, nem a Josinete, nunca apanhamos a malária, sendo picados, eu particularmente, e principalmente nas aldeias, visitando a savana, passando pelas savanas, passando por guerrilheiros. Nunca tocaram em nós. Enfrentamos perigos na África do Sul, nunca conseguiram tocar em nós. Só um muçulmano uma vez levantou Elisa pelos pés, mas se arrependeu até hoje. Até hoje ele conheceu um brasileiro nordestino, criado em Açu, Rio Grande do Norte. Não se pode brincar com filhos de leões. Leões de Maranguapiú. Meus amados, Deus, quando tem um plano para você, se você não se render, você vai atrasar a sua vida. Atrasar. O pecado atrasa. O pecado bloqueia. José, ele disse não, e por isso ela simulou uma tentativa de estupro e disse ao marido: ele tentou me violentar. O marido tinha grande apreço por José, sabia quem era a mulher, sabia que era mentira dela, porque José simplesmente disse para ele, olhando nos olhos dele: eu juro pelo meu Deus. E todos sabiam